quando nós falamos sobre relacionamentos artificiais, é porque nós queremos refletir, preste bem atenção, na consequência dessa nova realidade. Nós não queremos criticar e não tão somente colocar a culpa nessa nova realidade, mas queremos avaliar o nosso comportamento, o comportamento humano diante dessas novas tecnologias. O que isso tem impactado os nossos relacionamentos e a nossa família? O que os avanços dessa inteligência artificial têm, de alguma forma, influenciado na nossa rotina, no nosso cotidiano, ok? Então, a pergunta que nós queremos responder é exatamente isso: as consequências desse aparato tecnológico, dessa nova realidade, nas nossas relações, principalmente na nossa rotina, no nosso ambiente familiar, ok? Nós não queremos aqui discutir, porque a gente pode até assistir um Black Mirror, eu gosto muito, e a gente vai ver lá uma realidade, uma crítica à nossa condição social. Eu acho que é muito mais completa até do que eu posso oferecer. O que eu quero é fazer uma conexão com essa nova realidade e avaliar o quão prejudicial, muitas vezes, isso tem sido nas nossas relações. Qual é o limite disso? Daquilo que pode ser positivo, que pode ser um recurso, que pode agilizar a vida, que pode trazer um benefício, ok? Eu gosto dessas novas tecnologias, mas qual é o limite de algo saudável e que de alguma forma não traga consequências ruins, como tem trazido para as nossas relações, ok? E hoje eu queria falar sobre o primeiro tema diante desse contexto, que é o tema terceirização da vida. E para falar sobre isso, quero ler com você o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Esse texto, essa carta, Paulo está escrevendo à igreja de Tessalonicenses, e na segunda parte dessa carta, Paulo fala sobre a dimensão da união com Cristo, da dedicação completa com Cristo e uma vida de amor uns pelos outros. Mas quando ele escreve essa carta, enfatizando uma coisa boa da comunidade, que era a dedicação e o amor às pessoas, Paulo faz um parênteses aqui. Paulo, ele faz sutilmente uma crítica, uma advertência, uma repreensão a um grupo de pessoas que ele já havia, de alguma forma, repreendido. E, novamente, ele fala para esse grupo, mas ele não dá uma ênfase total, ele fala daquilo que a comunidade como um todo faz, mas no versículo 11, no versículo 12, ele vai pontualmente colocar essa situação. Então, vamos ler e vamos acompanhar o que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade, à vista dos de fora, e não venham a precisar de nada. Ok? Esse é o texto que nós vamos refletir. Na introdução do tema de hoje, que é a terceirização da vida, a inteligência artificial e esses aparatos tecnológicos que nós temos, esses recursos todos, internet, celular, tem como um dos seus objetivos facilitar a nossa vida. E a primeira faceta dessa facilidade, a primeira proposta dessa tecnologia, dessa inteligência artificial, é oferecer o serviço, que eles chamam de conceito de serviço. Essa tecnologia vem para nos servir, vem para tirar dúvidas, vem para nos informar, para nos entreter e para fazer também aquilo que nós não gostamos. Então, para você ter uma dimensão do quanto isso é real, eu queria passar um vídeo. Eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica à empresa, pelo contrário, eu quero mostrar nesse vídeo o comportamento humano. E para você perceber que essa realidade da inteligência artificial nos servir,
já é presente através, por exemplo, de plataformas como a Siri, como os robôs de atendimento nas várias plataformas digitais, como a Alexia, que está chegando aqui, como o Google Assistente do seu celular, que fala para você lá como está o tempo, qual é o mapa do local que você quer ir, ok? Já existe isso. Talvez você, como eu, já caiu naquela pegadinha de alguém ligando para você e fala assim, olá, tudo bem? E fala, nossa, quem é? Daqui a pouco entra um robô falando, né? Já recebeu essa ligação? Né? Essa pegadinha? Você fala, oi, tudo bem, tudo animado. Daqui a pouco entra um robô falando com você. Essa já é a realidade, quando você liga na empresa de internet da sua casa, quando você liga na agência do seu banco, você já é atendido por uma inteligência artificial, que tem como proposta te servir. Olha esse vídeo, 50 segundos, para você perceber o quanto isso tem a ver mais com a nossa condição e seduzidos por essa proposta de que algo nos sirva. E o tema da mensagem tem a ver com isso. Vamos lá? A Bia? A Bia ajuda milhares de brasileiros todos os dias. Bia. 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 Será que ajuda? Tô sem grana, cheio de conta. Precisando de crédito? Fale com a Bia. Ela ajuda inclusive quem ainda não tem conta do Bradesco. Que dia louco, não tive tempo pra nada. Bia, como é que fechou a bolsa? Por que eu não tenho uma conta no Bradesco ainda? Quero abrir uma conta. Putz, e agora? Bia, meu carro quebrou. É tudo bem, a Bia chama o seguro pra você. Bia, onde eu acho um Bradesco aqui perto? Ah, sacar pra quê? Ih, esqueci a carteira. De novo. Bia, ajuda ela aí. Relaxa, dá pra pagar com o celular. Antes das férias, tem que correr com muita coisa. Libera meu cartão, Bia. Mais que atender, a Bia entende e aprende com você. Bia, eu preciso de... Quem é Bia? Fale com a Bia e abra sua conta. Experimente o futuro hoje. Bradesco, pra frente. Mais do que a proposta do serviço, a gente tem aqui um extrato do comportamento humano. Qual é o extrato do comportamento humano? Que nós gostamos da proposta que seremos servidos por isso. Diante dessa nova realidade, aqui reside o problema. O conceito de substituição e da terceirização da vida. Sabe por quê? Há uma linha limítrofe, um limite, que essa tecnologia faça o que nós deveríamos fazer. Ok? Qual é o limite de toda essa nova realidade? Que essas coisas façam o que nós deveríamos fazer. O processo de substituição, o processo de terceirização da vida. É muito importante contar com esse recurso, facilita a vida. Quem já viajou sabe disso. Quem teve um problema simples sabe do quanto isso substitui e nos traz a proposta do serviço. Mas qual é o limite disso? O limite é quando a inteligência artificial, quando a tecnologia faz o que nós deveríamos fazer. E essa é uma tendência natural à nossa condição humana. Nós sempre nos ausentamos das nossas responsabilidades. Eu diria que é um problema histórico dos seres humanos. Querer que alguém faça por nós e nos sirva. Fizemos isso durante muitos e muitos anos. E hoje, com essa proposta, nós precisamos olhar para o limite. Até onde nós vamos querer que isso nos sirva? Até onde todo esse aparato, toda essa nova realidade traz conforto, facilidade, ok, mas que acaba substituindo áreas vitais que, na verdade, eu e você deveríamos fazer. E agora, e o texto que nós lemos? O que o texto tem a ver com essa nova realidade? O que o texto pode nos ensinar diante desse momento onde nos é proposto uma inteligência artificial para nos servir? Primeiro, diante do texto, nós podemos considerar a primeira questão, que existem responsabilidades que são individuais e intransferíveis. Vou repetir isso para você guardar no seu coração. Existem responsabilidades que são individuais e intransferíveis. O texto diz, e Paulo usa as expressões, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos.
Quando Paulo diz isso, ele enfatiza a responsabilidade individual diante da comunidade cristã e a importância de cada um fazer a sua parte. Sabe por quê? Porque havia um grupo de pessoas na pequena igreja de Tessalonicenses que estava se omitindo diante da ação amorosa daquela igreja, que era hospitaleira, que ajudava as pessoas daquela região. Paulo mesmo diz que toda a Macedônia era ajudada e sabia do quanto aquela comunidade era amorosa, hospitaleira, acolhedora. Mas havia um grupo de pessoas que estava deixando de fazer a sua parte, que estava se omitindo diante da responsabilidade comunitária. Calvino vai citar esse texto como uma das bases do conceito de mordomia e responsabilidade do cristão. Paulo diz: cada um cuida do que é seu e trabalha com as próprias mãos. Ele enfatiza que eu e você temos responsabilidades que são individuais e intransferíveis. Sabe que isso tem a ver com a nossa realidade? Isso nos faz refletir que nós acabamos sempre por transferir a um terceiro, aos aparelhos tecnológicos ou à inteligência artificial, as responsabilidades que em tese são nossas. Olha a aplicação disso. Corremos o sério risco de terceirizarmos setores da nossa vida que são importantíssimos e intransferíveis. Abra o coração para isso agora. A educação e a atenção dos nossos filhos. Quem aqui não se sente aliviado quando vai jantar, comer uma pizza e quer conversar com a esposa, com o marido e usa o celular para aquietar a criança que está chorando, que está demandando atenção? Só eu? Poxa vida. Quem aqui não usa o aparelho tecnológico, a inteligência artificial, ou seja, a substituição artificial, como um recurso de atenção enquanto você faz uma atividade doméstica ou do seu trabalho? Quem aqui não usa o aparelho tecnológico na estrada para você não precisar parar o carro porque a criança está chorando e você liga lá a galinha pintadinha porque é uma coisa mágica? Quem aqui não fez isso? Nós estamos vivendo uma epidemia de substituição de papéis e responsabilidades por essa inteligência artificial. Outras áreas, preste bem atenção. Cuidado e atenção com os pais. Nós estamos vivendo uma geração de transição. Daqui a alguns anos, a terceira idade vai ser o maior grupo da nossa sociedade. E quando essa realidade começar de fato a dominar as nossas relações, vamos perceber o quadro de importância de que cada um assuma as suas responsabilidades diante da filiação. Vou explicar. Você, filho, tem responsabilidades intransferíveis com o seu pai. Nós estamos agora estudando essa mensagem. Eu recebi de uma pessoa da nossa comunidade um texto dizendo que tem filhos que colocam câmeras nas casas dos pais. Você fala, pô, o recurso é legal. Você pode acompanhar se o pai vai ter uma queda, se de repente precisa de alguma coisa, se teve um assalto. Não é legal o recurso? Mas ele acha que é suficiente para suprir a atenção e o cuidado que ele deve estabelecer com seus pais. E aí nós criamos grupos de WhatsApp de família, a gente cria interfaces digitais, mas que não substituem a nossa responsabilidade diante do cuidado e atenção com os nossos próprios pais. Há uma substituição na atenção à família. Há uma substituição no casamento e nos relacionamentos. Há problemas e crises de relacionamento, namoro, noivado, oriundos dessa nova tecnologia e dessa substituição artificial. Vida financeira, vida espiritual. Isso é muito maluco, porque hoje a gente prefere que uma outra pessoa faça por nós. Então entra alguém nas redes sociais e diz o seguinte, estou mobilizando aqui uma ação, estou fazendo uma vaquinha online para um projeto de atendimento. O que a gente faz? A gente vai lá virtualmente, paga para que alguém vá por nós. Alguém exerça a diaconia por nós. Missão, a gente paga para que alguém faça a missão por nós. E devocional, a gente tem um aparelho, um aplicativo que nos lembra que devemos orar, meditar
Só que às vezes a gente prefere ser lembrado para postar nas redes sociais um versículo bíblico que o nosso app de Bíblia nos lembra toda manhã. Então, há um processo de substituição de áreas vitais da vida. Há um processo de substituição em áreas importantíssimas que você não pode e não deve transferir, porque a responsabilidade é sua, intransferível. E o que diz a nossa cultura? A nossa cultura diz o seguinte: você cuida da sua própria vida, você tem o direito de ser feliz, não é isso? Você é o centro de tudo, então para que família e relacionamento? E isso se potencializa com essa noção da inteligência artificial. Isso potencializa com essa noção de tecnologia. Cara, a família dá trabalho muito. Casamento, filhos, dá muito trabalho. Vamos usar os recursos que nos servem para que eles nos substituam. Só que existem responsabilidades que são suas. Que cuidado deve ser seu. Que a responsabilidade é sua como pai, como mãe, como filho, como amigo. E isso é intransferível. Por isso, ser pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, irmão ou irmã, implica em estar lá quando é preciso, sempre que é preciso, e não apenas quando é possível. Não há substituição na execução desses papéis. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pai, homem, existem coisas que dizem respeito ao seu papel como pai, como responsabilidade. Mulher, esposa, mãe, filho, não sei, jovem. Nós temos aqui vários adolescentes e jovens que deveriam ouvir isso e prestar atenção, que responsabilidade de filho não se transfere. Deixa eu contar uma experiência pessoal minha. Na minha adolescência, tanto antes de conhecer a Cristo, como depois de conhecer a Cristo, eu me desconectei da minha família. Era muito problema, não sei se a sua é como a minha, mas era muito problema. Eu via os conflitos dos meus pais, eu via os conflitos dos meus irmãos, eu disse, eu não vejo a hora de me distanciar disso. Então eu fiz isso inicialmente com os meus amigos, viajando, trabalhando, saí de casa com 17 anos, falei, eu não quero isso, vou viver a minha vida. E quando eu tive uma experiência com Cristo, a igreja, erroneamente, me tirou de casa, me tirou da família, fez com que eu fugisse dessa realidade. E durante alguns anos, eu achei que essa era a solução, o distanciamento e a fuga dessa realidade. Só que daí eu fui perceber que os problemas continuavam lá, as crises e os conflitos continuavam lá, e eu tive que fazer um reencontro com a minha realidade, com a minha família, com os meus relacionamentos. Eu tive que voltar para o ambiente familiar e assumir a minha responsabilidade, o meu papel como filho e como irmão. Que não adiantava eu fugir, que não adiantava eu pensar em mim mesmo, nos meus sonhos, na minha realização, porque o meu papel e a minha responsabilidade ainda estavam lá. Poderia mandar alguém, poderia enviar alguém, mas era eu que deveria estar ali. Sabe que isso aconteceu na minha vida? Deus me deu esse privilégio de cuidar dos meus pais. Deus me deu o privilégio de estar com os meus pais até o final, o último suspiro de cada um deles. Eu estava ali, porque era minha responsabilidade intransferível. Eu me imagino, às vezes, se eu não tivesse voltado para enfrentar realidades dos meus papéis e das minhas responsabilidades. Deixa eu dizer algo muito direto para você. Não fuja das suas responsabilidades, dos seus papéis, daquilo que diz respeito a um papel intransferível na sua vida. Segunda consideração do texto. No exercício dessas responsabilidades, preste bem atenção aqui, me ajuda o pessoal do fundão aí. No exercício dessas responsabilidades, é preciso esforço e dedicação. É fácil nos responsabilizarmos diante dos nossos papéis? Claro que não é. Cuidar de um filho que chora a noite inteira, que tem cólica,
discordar da esposa. É fácil? Não. Mas existem coisas em nossos relacionamentos que exigirão esforço e dedicação contínua. Olha que interessante, o apóstolo Paulo usa a expressão se empenhem. Ele enfatiza a necessidade do esforço e do empenho diante das responsabilidades do cuidado e do trabalho. Sabe por quê? Porque alguns membros daquela igreja não estavam ajudando os outros, e os outros, segundo os estudiosos, estavam reclamando que essas pessoas que não estavam fazendo nada eram preguiçosos. Era um assunto recorrente, e Paulo então vai dizer, olha, se empenhe, porque havia um grupo passivo. Isso talvez tenha muito a ver com a construção da nossa masculinidade, porque o homem acha que todo o esforço deve ser da mulher, uma construção machista da nossa sociedade, de que isso cabe a ela se esforçar. Não, cabe a você, porque essa também é sua responsabilidade. Não transfira aquilo que cabe a você. Aquele grupo estava sobrecarregando toda a comunidade que estava envolvida numa ação de hospitalidade, de comunhão, de amor. E Paulo então diz, se empenhe. Tim Keller diz que todo mundo diz querer mais comunhão e amizades profundas, contudo, para isso é necessário comprometimento e responsabilidade. Daí, a gente acaba, fugindo. Vai ser fácil? Não vai ser. Vai ser preciso esforço, dedicação, para você chegar num restaurante e não colocar um aparelho celular nas mãos do seu filho? Vai ser muito difícil. Eu tenho 3, eu sei a luta que é. Quando a gente quer dormir, e você fala assim, não, joga aí um pouquinho, e você deita do lado para poder tirar aquela cochilada, vai ser difícil pensar que nós devemos ter um diálogo muito sério com essas novas tecnologias, para que elas não nos substituam diante daquilo que cabe a nós. Exige esforço, exige dedicação nesse cuidado e na nossa responsabilidade. Eu contei hoje de manhã que essa noção de responsabilidade, que muitas vezes nós fugimos, eu tive uma experiência muito interessante o ano passado. Um dos nossos filhos estava com dificuldade ali à noite, e a gente começou a fazer uma escala, eu e a Aline, cada dia um acordava à noite para levá-lo para fazer xixi, e no banheiro. Então, um dia era eu, um dia era ela, né? Começa aquela discussão assim, quem vai, achou quem pô, vai você, né? Fizemos uma escala. Então eu acordei de madrugada, levei meu filho para fazer xixi, às 2 da manhã, fez xixi, tal, coloquei ele na cama. É fácil você dormir e acordar de novo? Não é, muito difícil. Está cansado, estressado, está assistindo o último episódio da série, bem naquela hora você tem que levantar, não é verdade? Você levanta, leva, volta num esforço. Minha responsabilidade como pai, intransferível. Não dá para ligar para ninguém e dizer assim, viu, você pode vir aqui na minha casa, sei lá, tem um robô, alguma coisa que faça isso por mim. Deve ter um aplicativo, inclusive tem, alguma coisa que faça aquilo que eu não quero fazer. Não, cabe a mim. Ou se não, transfiro só para minha esposa e sobrecarrego ela, e amanhã nós vamos acordar no mesmo horário e vamos trabalhar com as mesmas coisas. No outro dia, eu fui para São Paulo trocar de plantão de cuidado com meu pai. Troquei com a minha irmã, fui cuidar do meu pai. Segunda para terça, 2 horas da manhã, meu pai me cutuca e diz, filho, eu quero ir no banheiro. Eu levantei, não vi o horário, peguei meu filho, meu pai, olha só, exatamente isso, levei meu pai no banheiro para fazer xixi. Quando olhei no relógio, 2 horas da manhã. E eu me vi no meio da minha existência. Eu me vi no meio da vida, diante de 2 responsabilidades que cabiam a mim naquele momento. Uma como pai e a outra como filho. Isso é intransferível. Isso é intransferível. Não queira substituir coisas que cabem a você e que exigem esforço. Liguei para minha esposa, falei, amor, você não sabe o que aconteceu agora. Aconteceu isso, acabei de levar meu pai exatamente
no mesmo horário que eu levo os meninos. Ele falou assim, que bom que você ligou, porque eu tinha esquecido de levar ele também. Não tem como. Terceira e última consideração. Nenhuma justificativa, vou repetir isso, nenhuma justificativa nos exime das nossas responsabilidades. Olha que interessante, presta atenção aqui. O fato do apóstolo Paulo citar que havia ordenado e recomendado tal conselho, ele usa a expressão como ordenamos, é porque Paulo estava novamente relembrando aquela necessidade. Esse assunto já tinha sido tratado por ele anteriormente. E nessa carta, Paulo diz assim, olha, estou dizendo que vocês devem se esforçar, vocês devem se empenhar, cuidar das coisas que vocês têm, que são suas, trabalhar com as suas próprias mãos, como eu ordenei. Quando você estuda o texto, você fala, puxa vida, mas por que Paulo diz isso? Porque ele estava relembrando algo, mas porque também haviam pessoas naquela comunidade que estavam esperando a volta de Jesus e tinham isso como justificativa para se omitirem. Olha que interessante. Vai lá, cara, você precisa ajudar a gente, vamos lá. Para quê, cara? Ajudar, servir, Jesus está voltando. Paulo diz, não, vocês estão se omitindo. Já lembrei em vocês que é o amor que deve ser expresso e manifestado, vem anterior à expectativa da volta. Não, eu já falei para vocês e vou repetir, que nenhuma justificativa exime as pessoas, eu e você, das nossas responsabilidades. A pessoa, minha esposa chega em casa, amor, joga o lixo. Não, Jesus está voltando. Aliás, é uma boa, hein? Não imaginou? Jogar o lixo, Jesus está voltando. Eu sei que toda a nossa rotina, e eu conheço a vida de muitos de vocês aqui, sei que vocês trabalham muito, correm, dedicam seus filhos, mas preste bem atenção no que eu vou dizer. Toda a nossa rotina, cansaço, por mais que tomem nosso tempo e sejam importantes para a nossa vida, não são justificativas para nos ausentarmos das nossas responsabilidades, sejam elas familiares ou relacionais. Inclusive a justificativa de que as pessoas são ruins, problemáticas, chatas, conflituosas, belicosas, não sei, porque na minha família é assim. E nenhuma dessas justifica o fato de nós nos eximirmos das nossas responsabilidades. Eu sei que você trabalha muito, mas isso não é justificativa para que você não esteja lá, naquele momento, como mãe, como pai, como filho, como filha, como irmão, como irmã. E essa tecnologia cria uma órbita de ilusão que o próprio Benjamin, alguns anos atrás, já alertou, dizendo: temos mentido a nós mesmos por tanto tempo que nossas reconfortantes ilusões e justificativas assumiram uma aura de verdade. Eu estou dizendo isso, alguns estão aqui na sua mente dizendo assim, como? Não tenho tempo, trabalho. E a gente usa esse recurso quando a gente é cobrado, né? Na cultura de hoje é comum a gente ser cobrado e usar como recurso o que a gente faz. Olha a minha vida, dou escola, dou isso, faço tudo. Como? Queridos, se nem a volta de Jesus era justificativa para aquelas pessoas servirem a comunidade, as suas justificativas também não eximem você da sua responsabilidade. Não eximem você. E sabe qual é o pior? Essas pessoas que gostam de justificar e se eximir de responsabilidades, quando as tragédias elas acontecem, elas acabam por colocar a culpa naquilo que substituiu elas, a tecnologia. Não é? A culpa, vou falar da minha realidade, é o Fortnite, é o jogo. A culpa é esse videogame, a culpa é esse celular. E aí o que a gente faz? Dá aqui esse celular, você está proibido de jogar celular, está proibido, sem internet uma semana. Não, a culpa é porque nós nos eximimos das nossas responsabilidades. Uma tragédia recente que nós acompanhamos nas redes sociais,
Uma das coisas que me chocou é que um familiar entrevistado disse exatamente isso: a culpa é de um jogo. Eu falei, meu Deus, a gente não consegue, como seres humanos, avaliar as nossas responsabilidades individuais, intransferíveis. E a gente coloca a culpa na tecnologia. A culpa é do WhatsApp, a culpa é do Instagram, a culpa é do Facebook, que são inanimados, que são artificiais, diferentemente da nossa própria natureza. Quero terminar com uma história pessoal. Quando o Enzo tinha já um período ali, quase, eu não me lembro direito, 6 meses, 5 meses, não me lembro, talvez eu tenha aqui até equivocado nessa avaliação, minha esposa pode depois informar melhor isso. O médico nos chamou e disse assim, ó, o filho de vocês vai precisar fazer uma traqueostomia para que ele sempre use o respirador. E uma das coisas que eu e minha esposa, nós estávamos assim, relutantes, negando até o fim, é que isso acontecesse. Naquele momento, lá em 2008, estava começando essa era da pós-verdade. Então nós nos tornamos doutores em medicina através do Grey's Anatomy e do Google. Porque hoje as pessoas são doutores em filosofia, política, sociologia, na internet. E nós éramos esses doutores. Questionavam os médicos, não, mas tem alternativa, cafeína, tem isso, tem aquilo, tratamentos alternativos e tal. E os médicos foram protelando. Até que chegou um momento, o médico, o Dr. Junili, nos chamou e disse assim, não tem mais o que fazer. O seu filho está sofrendo, o pulmão dele está sofrendo, é preciso fazer uma traqueostomia. Nós começamos uma discussão, nós começamos ali argumentando, e ele também, com muito cuidado, com muita dedicação ao meu filho, dizendo, olha, você tem que pensar nisso, é preciso, chegou no momento que não tem mais o que fazer. E eu lembro que eu disse a ele, disse, eu não me vejo pai de uma criança no respirador, disse isso. Sabe o que ele me respondeu? Mas mesmo assim, você vai continuar sendo pai do seu filho. Mesmo assim, você vai continuar sendo pai do seu filho. E vocês vão precisar continuar cuidando dele da mesma forma que vocês cuidam. Ou ele vai deixar de ser filho de vocês. Sabe por que ele me disse isso? Ele me disse isso porque a maioria dos homens pulam fora nesta hora. Quando a gente se relaciona com famílias e filhos especiais, só ficam as mulheres valentes, guerreiras. Porque os homens bananas, dessa geração de transferência de responsabilidade, vão embora. Transferem responsabilidade. E naquele momento eu percebi que era intransferível. Cabia a mim, cabia à minha esposa, a nós. Poderia vir várias justificativas, mas não era aquilo que iriam deixar a gente de lado, mas tão somente o fato de avaliarmos que ele continuava sendo nosso filho e nós continuarmos sendo responsáveis por ele. Quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte: o Evangelho de Jesus nos chama ao testemunho e à vida transformada, para que nada ocupe lugar indevido em nossas vidas. Versículo 12 diz assim, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora, e não venham a precisar de nada. Por isso, nós podemos afirmar, e eu quero que você saia daqui pensando nisso, de uma forma afirmativa. Eu não sei se você é casado, se você está num segundo relacionamento, mas eu sei que você se enquadra em algum perfil de família, seja ela de sangue ou de coração, porque eu considero família, naquele conceito até do ECA, família estendida, vínculo, eu sei disso, mas em algum quadro, em algum papel, em alguma responsabilidade, eu sei que você se encaixa. Ou como pai, ou como mãe, ou como marido, ou como esposa, ou como filho, ou como filha, ou como irmão, ou como irmão. Em algum desses papéis, eu sei que todos nós aqui nos encaixamos. Como amigo e amiga. Eu posso afirmar para você que família é a minha principal responsabilidade. E eu quero terminar enfatizando novamente isso. Vai ser muito legal
como já tem sido ver algumas tecnologias bacanas que nos ajudam, né? Por exemplo, você está lá usando o Waze e o cara diz, vira para cá, o cara não, né? A voz me vira para lá. Isso é muito legal. Quando eu viajava com meu pai tinha que passar no lugar e imprimir os mapas, guia, aquela dificuldade. Isso tem coisas boas da tecnologia. Você não precisa ir na locadora pagar multa porque você não rebobinou a fita. Puxa, isso é fantástico, não é? Você pode fazer tantas coisas boas da tecnologia. Esses dias compramos uma cadeira, chegou lá a cadeira toda desmontada, entra no YouTube, tem um tutorial para ensinar você a montar uma cadeira. Que fantástico! Mas, queridos, nada disso tira de mim a minha principal responsabilidade. Qual é? Minha família. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Queria que você colocasse seu coração diante de Deus e avaliasse com muita sinceridade se você não tem terceirizado, se omitido, fugido de responsabilidades que são suas. Eu sei que nós estamos cansados, eu sei que às vezes até conflitos no nosso casamento e tantas outras situações. Quero dizer para você que não tem como fugir, a responsabilidade é sua. Como pai, como mãe, como esposa, como marido, como filho, como filha. É sua. E eu creio que se Deus está dizendo isso, é porque Ele nos capacita para isso. Se Deus está dizendo isso, é porque Ele sabe da importância do papel devido e da responsabilidade devida. Que Deus me livre que a tecnologia me substitua nos papéis que cabem a mim, nas responsabilidades que são minhas. Que Deus nos livre disso, para que a família seja a nossa principal responsabilidade. Pai, o Senhor conhece o nosso coração e sabe, Senhor, que é natural a nós terceirizarmos às pessoas nossas responsabilidades, culparmos os outros, fugirmos, nos omitirmos. Ó Deus, que a Tua graça, o Teu amor e o Teu Santo Espírito nos ajude a cuidar do que é nosso, a trabalharmos com as nossas próprias mãos, não nos omitindo daquilo que cabe a cada um de nós. Por isso, ó Deus, nos capacite com a Tua graça e com o Teu amor, a enfrentarmos com esforço, comprometimento e dedicação o que cabe a mim e o que cabe a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Queridos, eu queria convidar o Vagão, o Eliel, o Silas, que está aqui, o Coto, o Caio, o Elim e o Jean também. Por favor, me ajudem aqui. Nós vamos participar da ceia. Interessante a gente pensar sobre responsabilidades, né? O hábito que nós temos de terceirizar. Às vezes chegar em casa e dizer assim, mas a responsabilidade era sua e cabia a nós. Então a gente sempre está aí falando que o outro deveria fazer. Você que tem que fazer, culpando os outros. E Jesus diz, deixa que eu faça. Embora Ele tenha chegado num momento de muita dor, de muito sofrimento e de muito medo, porque Jesus teve medo, Ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Eu sei que tem muito pai, tem muita mãe, tem muito filho, filha, que já pensou isso. Senhor, afasta de mim essa sogra, esse sogro, esse filho, essa esposa. Afasta de mim essa responsabilidade. Mas Ele tomou o lugar que era meu e era seu. E Ele assumiu a missão e o propósito que cabia a Ele. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele deu o seu corpo como sacrifício.
e o sangue foi derramado como perdão dos nossos pecados, das nossas falhas e dos nossos erros. Eu gostaria de chegar em algumas situações, sendo muito sincero, e dizer: Senhor, afasta de mim esse cálice. Por muitas vezes eu já orei assim. E eu imagino que Jesus, quando disse isso, estava num sofrimento terrível. Mas Ele, por amor, Ele se entregou pela minha vida e pela sua vida. Nós vamos relembrar isso, vamos fazer exatamente como Ele nos pediu. Relembrar o pão, que é o corpo, e o cálice, que é o sangue. Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, oramos, ó Deus, consagrando este pão e esse cálice, para que sejam símbolos do teu corpo e do teu sangue, para que o teu Santo Espírito, pela fé, ó Deus, faça com que o nosso coração traga à memória o sacrifício e a intensidade do teu amor. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós temos um corredor hoje no meio, nós vamos ter presbíteros e presbíteras que vão estar aí. Então o pessoal que está da metade até o final vai poder vir até a metade, pegar o pão e o cálice, sair à minha direita, aquele corredor sair à minha esquerda, e o pessoal que está aqui da metade para frente vai fazer exatamente a mesma coisa, pegar o pão e o cálice e voltar para o seu lugar, ok? As crianças também participam, porque delas é o reino dos céus, e quem disse isso não sou eu, é o próprio Jesus, e eu quero obedecê-lo nessa noite, e dizer que elas também são convidadas a participar da mesa. Quem deve participar? 2 grupos de pessoas: os que se reconhecem pecadores e os que se reconhecem perdoados. Se você se reconhece pecador e perdoado, você é convidado a participar desse amor manifestado na cruz de Cristo, através do corpo e do sangue. Enquanto a gente cantar a próxima canção, você pode vir, pega o pão e o cálice, volta para o seu lugar, e nós vamos todos juntos participar, ok?